Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais um dia o Senhor tem nos dado vitória e a Bíblia subiu. A Bíblia no chão aí também. Aqui, ó. Olha os pés aí. Lâmpada para os pés da palavra. Amém. A paz, meus irmãos, vocês que aqui estão, vocês que estão em casa, participando, cultuando o Senhor. Nós vamos abrir no livro de Êxodo. É um livro bem fácil, né? Pegue sua Bíblia. Pela manhã nós falávamos a respeito desse momento que nós estamos vivendo, não propriamente da pandemia, mas o que a pandemia tem gerado. E ela tem gerado algumas coisas. Dentre as coisas que ela tem gerado, ela gerou o isolamento social. Nós vamos ver um texto no livro de Êxodo que fala um pouquinho, não de um isolamento social, mas de certa forma, de um grupo de pessoas grande, de uma nação, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Israel, os judeus, foram deportados num primeiro momento por um império, depois no segundo momento por um outro império. Só que esse texto nós vamos ver já está aparecendo um outro império. E esse império está pondo fim ao império que deixou o povo judeu preso durante 70 anos. Então vamos ler lá no livro de Êxodo, logo no primeiro capítulo. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Êxodo, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1, tá? O texto diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo que esteja vivendo receba, que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Todos os vizinhos, os seus vizinhos ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais, presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Sesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2, apenas verso 1 e verso 2. Esta é a lista dos homens da província de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha levado o prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua,
Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Pará. Feche seus olhos. Senhor Deus, esta é a tua palavra, e eu te peço que da mesma forma que pelo Espírito a transmitir aos teus filhos na parte da manhã, também me dê a mesma capacidade, na mesma unção, eu possa também levar aos teus filhos que agora estão ouvindo a tua palavra. Eu sei, Senhor, que o Senhor sempre tem uma mensagem que direciona as nossas vidas. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos é um texto que está deixando claro que o povo de Deus havia sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Ficaram 70 anos na Babilônia cativos. Só que depois, quando terminou o Império Babilônico, porque o Império Assírio assumiu o comando, sob o comando do rei Ciro, terminam os 70 anos de cativeiro do povo de Deus e inicia-se então agora uma jornada de retorno para Jerusalém. O povo de Deus ele ficou durante 70 anos cativo. Só um minutinho. O povo de Deus ficou 70 anos cativo na Babilônia por conta da desobediência. Um povo que Deus havia dado a eles uma terra onde manava leite e mel, uma terra que Deus havia prometido, e mesmo antes deles chegarem, Deus já havia prometido para eles o lugar onde os levaria. Mas por conta da desobediência, eles foram castigados e levados cativos, foram retirados dessa terra e levados para uma terra estranha, para a Babilônia. E quando eu li esse texto, eu me lembrei desse momento que nós estamos vivendo. A questão do isolamento. Porque nem todos foram para a Babilônia. Somente pessoas que eram inteligentes, pessoas fortes, que eram promissoras, que eram boas e eram interessantes para o rei da Babilônia, foram levadas. Os velhos, crianças, que ainda também eram recém-nascidas, não valia a pena levar, eles deixaram tudo lá. Então o que aconteceu? Parte do povo de Deus ficou em Jerusalém, parte do povo de Deus foi embora para a Babilônia. Isso porque antes também já havia acontecido uma deportação, porque primeiro com o Império Assírio ele veio e levou as 10 tribos do norte. O povo de Deus era representado pelas 12 tribos, reino do norte, reino do sul, 10 do norte, 2 do sul. A Assíria veio, ele deportou, levou todo esse povo, as 10 tribos embora. A Bíblia não menciona para onde eles foram. Aliás, não menciona nem sequer para quando eles voltaram, se voltaram e se voltaram, para onde voltaram. Depois veio o Império Babilônico que levou as duas últimas tribos, que era o Império do Rei do Sul, e levou para a Babilônia. E agora, cumpridos 70 anos, eles estão voltando. Mas quando eles foram levados, parte ficou e parte foi embora. E é interessante que esse tempo que nós estamos vivendo, de isolamento social, quando eu li esse texto, me fez lembrar disso. Porque, forçosamente, nós somos obrigados a, de certa forma, nos isolarmos de relacionamentos que nós tínhamos extra à nossa casa. Era muito comum as pessoas saírem da sua casa fazer visitas a outras pessoas. Era muito comum outras pessoas saírem de sua casa e vir até a sua casa fazer visita. Mas nesse tempo de pandemia, não foi mais permitido. Até por conta do cuidado que deveríamos ter conosco e com a família, com a nossa casa também. E eu fiquei pensando que da mesma forma que chegou o fim do isolamento, do cativeiro do povo de Deus para ele voltar para Jerusalém, também está chegando o fim desse isolamento nosso, para que a gente possa voltar também a ter o convívio que nós tínhamos, a comunhão que nós tínhamos uns com os outros, o prazer de poder voltar à casa do Senhor e coletivamente poder cultuar o Senhor, poder celebrar o Senhor.
Só que, nesse tempo de isolamento social, nós, não somente aqueles que foram acometidos pelo vírus, mas até aqueles que não foram acometidos pelo vírus, eles foram tomados de um certo medo, de um certo pavor. Que eu não tenho ainda certeza de que quando, embora já está havendo o afrouxamento do isolamento, mas quando houver a liberação, se mesmo com a liberação as pessoas ficaram à vontade para irem às casas umas das outras, outras pessoas virem até a sua casa. Porque algo aconteceu nas emoções das pessoas. Mas esse fim de isolamento vai precisar que nós venhamos assumir uma postura diante disso. Como eu disse, esse isolamento social foi para nos prevenir, para nos guardar, para nos livrar, para que a gente não fosse contaminado por esse vírus. No entanto, as pessoas foram contaminadas por outro vírus, o vírus do medo, o vírus do pavor, o vírus da insegurança. E que quando tudo isso terminar, e vai terminar, esse isolamento, será preciso que eu e você venhamos assumir uma postura. E eu quero tomar emprestado esse texto que agora nós lemos, para fazer um paralelo do isolamento que o povo de Deus sofreu quando foi deportado para a Babilônia, com o isolamento que nós estamos sofrendo. E quais foram as atitudes que eles tiveram que ter quando eles saíram desse isolamento. Embora nem todos saíram do isolamento da Babilônia. Por quê? Imagine uma pessoa que tinha 10 anos. E veio então o rei Nabucodonosor e pegou essas pessoas nessa faixa etária de 10 anos e levou para o cativeiro. O cativeiro terminou depois de 70 anos. Então aquela criança que tinha 10 anos, agora que foi autorizado o retorno para a cidade natal, agora ela estava com quanto? 80 anos. Muitas pessoas decidiram, sabe de uma coisa? Eu já acostumei aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Muitas pessoas não voltaram, ficaram na Babilônia. Umas por causa da idade, já eram velhas. Porque o trajeto, segundo os pesquisadores mostram, o trajeto da Babilônia até Jerusalém e Judá, 800 quilômetros. Não era perto. E talvez você fale assim, mas 800 quilômetros, você entra no carrinho aqui, no instantinho, 8 horas de viagem, 100 km por hora, já está lá. Não tinha carro. Era pé, jegue, mula. Então já começava aí o primeiro desafio. Ter que sair de uma terra onde eles já estavam até habituados a viver, para voltar para a sua terra natal, que alegria, mas 800 quilômetros. Enfrentando sol, enfrentando chuva, certamente isso demorou um tempo até chegarem lá. Então algumas pessoas disseram, o negócio é o seguinte, primeiro, estou velho, 80 anos, eu não vou sair daqui agora para voltar. Embora eu ame a minha terra, ame a minha nação, mas eu não tenho mais condições. Outros não eram tão velhos assim, outros nasceram lá na Babilônia, e talvez agora tinham 40 ou 50 anos, e talvez fosse assim, eu vou voltar, poderia voltar, mas é o seguinte, eu nem conheço essa terra, é a terra dos meus pais, nem sei como que é lá, e aqui já está tudo estabelecido, está tudo certo, eu já estou levando uma vida estável financeira, eu vou ficar por aqui. Então, por mais que você olhe o relato de que muitas pessoas, milhares de pessoas voltaram, nem todas voltaram. Por quê? Elas acostumaram. E eu quero agora aqui abrir um parênteses. O meu receio é que esse isolamento social faça com que algumas pessoas acostumem no lugar do isolamento. Assim como o povo foi levado para a Babilônia, e alguns não voltaram porque se acostumaram a viver na Babilônia, alguns vão se acostumar com esse isolamento e vão continuar vivendo assim. Uns vão dizer assim, está tudo bem, já foi afrouxado, já está tudo regularizado, mas eu estou bem, eu quero continuar assim. Até os cultos eu vou continuar assistindo de casa. Pastor, eu não fui no culto, mas eu assisti a live. Engano seu, você pensa que vai ter live? Por quê? Porque a gente acostuma com coisas que na realidade às vezes nós não podemos acostumar. Então eu queria falar hoje, e só vou repetir o que eu falei um pouquinho aqui pela manhã, qual deve ser a minha atitude e a sua atitude para que a gente saia desse isolamento. E desse isolamento, que eu estou dizendo, desse isolamento social. Para que você possa voltar a viver a sua vida como você vivia. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo que ninguém vai viver como vivia mais. E ninguém será o mesmo. É verdade.
E eu espero, oxalá, que as pessoas não sejam mais as mesmas, mas se tornem pessoas melhores. Que levem mais a sério as coisas do Senhor. Porque às vezes algumas pessoas não voltarão. Minha esposa viu uma pesquisa sobre isso, né? De que existe uma porcentagem de que pessoas não voltaram para a igreja. Pasmem vocês. Ah, pastor, mas deve ser comigo, glória a Deus. Mas existirão pessoas que não voltarão. Existirão pessoas que voltarão, mas demorarão para voltar. Porque o medo ainda cerca o seu coração. Eu falei hoje pela manhã que para sair do isolamento será preciso voluntariedade. Por quê? O texto que nós lemos diz assim, quando o rei Ciro escreveu o edito, o decreto diz assim, qualquer do seu povo que estiver no meio pode voltar para Jerusalém. Mas não era obrigatório voltar para Jerusalém. Era quem quisesse voltar para Jerusalém, estava sendo liberado e apoiado pelo rei para que voltassem para reconstruir o templo. Na Bíblia não deixa claro isso, mas alguns escritos já comprovaram que muitas pessoas ficaram por lá. Desistiram de voltar para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. É claro que por diversos motivos. Dentre eles, como eu disse, a idade, talvez porque já tinham se estabelecido, mas não voltaram. O texto diz que qualquer do povo poderia voltar, mas não era uma convocação, uma intimação para o povo voltar. Era algo voluntário. Para que a gente saia desse isolamento que nós estamos vivendo e retornemos à casa do Senhor e retornemos à nossa vida, vai ser necessário que você se prontifique, se coloque, mas como algo voluntário, nada forçado. Até porque o próprio Jesus disse, olha, quem quiser me acompanhar, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Até para seguir Jesus tem que ser algo que? Imposto? Não, algo voluntário. Então, para a gente sair do isolamento, meu irmão e minha irmã, primeiro, vai precisar de voluntariedade. Não vai ser eu pegando no seu pé. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Com a experiência que eu tenho pastoral, e outros pastores diriam isso até melhor, às vezes pessoas, quando elas deixam de receber a atenção que elas gostariam de receber, elas, por essa razão, elas trocam de igreja, elas saem da igreja, elas não vêm mais da igreja, elas até saem da igreja e voltam para o mundo, segundo a concepção dela. Mas a questão é o seguinte, que ninguém tem que estar na casa do Senhor porque o pastor está dizendo que ela tem que voltar, ou porque ela precisa voltar, ou porque ela é crente, é vergonhoso não voltar. Você precisa estar na casa do Senhor porque é para você um prazer estar na casa do Senhor. A Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos ao Play Center? Nem existe mais. Vamos ao Rock Rally? Não. Vamos jogar bola? Não. Vamos para a academia? Não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você quer sair desse isolamento? Vencer esse medo? Mas vai precisar de uma atitude voluntária sua. Voluntariado. Eu retornarei pela fé. Mesmo que, eu quero chegar na igreja, de repente pode ser que alguém tenha contraído o vírus e não sabe, pode transmitir. Venha confiando no Senhor, meu irmão. Não venha confiando na máscara, não venha confiando no álcool gel, mas que seja uma atitude voluntária sua. Que não seja por constrangimento meu. O pastor liga sempre, estou até constrangido, eu vou voltar. Eu não acho que é hora de voltar, mas eu vou voltar de tanto o pastor pegar no pé. Não faça isso. Até porque, assim como pessoas ficaram na Babilônia, algumas pessoas ficarão também. Não é bom que isso aconteça? Não é bom, mas vai acontecer. Pessoas retornarão, pessoas não retornarão. Mas que você esteja dentre aqueles que retornam para reconstruir Jerusalém. Falei também pela manhã que para sair do isolamento é preciso ânimo. E eu vou dizer para você, o que hoje na igreja tem sido extremamente necessário. Pessoas animadas. Pessoas que, independente dos problemas, das dificuldades, dos relacionamentos que ela tem, dos problemas que elas têm em casa, no trabalho, seja onde for, independente disso. Mas quando elas entendem, olha, eu vou cultuar ao Senhor, ela se enche de ânimo, de vontade, de alegria e vai para cima. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um tempo, o texto diz assim que vá para Jerusalém e Judá reconstruir o templo. Eu disse hoje pela manhã que algumas coisas foram destruídas dentro
das pessoas nesse tempo de isolamento social. E você quer dar um exemplo para você? Um exemplo só. Vou dar só um exemplo que foi destruído dentro da vida das pessoas, que aquelas pessoas que tinham alta convicção, estavam certas daquilo que criam, hoje não creem mais. Uma das coisas que foi destruída nas pessoas é a fé. Nesta pandemia, a área espiritual que foi atingida de muitos cristãos foi a fé. Não foram poucas pessoas que eu mantive contato durante esse tempo, pelo WhatsApp, por telefone, que perguntavam assim para mim: pastor, mas a palavra do Senhor não está dizendo que o Senhor protegeria, que o Senhor nos guardaria, que praga alguma chegaria à nossa tenda? Mas só tem crente morrendo. E é verdade. Tem pastor morrendo. E é verdade. Tem cristão contagiado entre a vida e a morte. E a pergunta que me faziam, sabe qual que era, Felipe? Pastor, mas não está escrito isso? Sim, está escrito. Por que não está acontecendo? O que você responderia? As pessoas estavam certas de que aquilo que estava escrito era verdade, enquanto não veio sobre elas um grande desafio. Não, o Senhor nos protege de toda a praga, estamos vivos, estamos protegidos. Quando veio e atingiu, aquilo que eu estava certo de que era verdade, deixou de ser verdade. Por quê? Porque eu estou vendo que parece que está acontecendo ao contrário. E as pessoas, de certa forma, elas exigem resposta de você. Pastor, como fica essa palavra diante daquilo que está acontecendo? Ninguém é obrigado a ter resposta para tudo. Mas você precisa pelo menos ter um parecer. Mesmo que esse parecer às vezes venha gerar certo incômodo na vida das pessoas, mas é preciso ter. Então quando você voltar desse isolamento, volte com ânimo. Volte com vontade, mas não só ânimo para você e vontade para você, mas que você possa contagiar as pessoas. Eu me lembro de uma vez uma pessoa, ela disse assim para mim: pastor, mas na igreja às vezes eu não vejo um irmão dar glória a Deus, um irmão dar aleluia, sabe, uma igreja muito parada. Eu falei assim: e você dá? Aí ela ficou tão sem graça. Eu falei assim: mas você dá? Não dou porque ninguém dá. Eu falei: então seja a primeira a dar. Porque o meu glória a Deus não depende do seu glória a Deus. O meu aleluia não depende do seu aleluia. O meu louvado seja o nome do Senhor não depende do seu. Depende do Espírito que está em mim. Eu não dependo de ser avivado se você é avivado. Se você não é avivado, é um gordo, não depende de você. Eu preciso ter a minha vida com Deus. Agora, é muito bom chegar e estar rodeado de pessoas avivadas, pessoas animadas, é muito bom. Mas que você venha trazer ânimo, não buscar ânimo. Venha trazer ânimo para aqueles que estão desanimados. E eu quero dar continuidade então à mensagem, falando sobre mais duas verdades. E para sair do isolamento, será preciso disposição. O texto diz assim, que nós lemos, Esdras 1, versículo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, são as duas tribos que representavam a tribo do sul, o reino do sul, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém. O que eles precisavam? Que Deus fizesse o que com eles? Despertasse-os. E certamente Deus está fazendo conosco em meio a essa pandemia, para que termine esse isolamento, um despertamento dentro de cada um de nós. E é certamente que a parte de Deus, o papel de Deus, Ele vai fazer, já está fazendo. Mas veja que a atitude do povo após Deus despertá-los, a Bíblia diz que eles se dispuseram para ir para Jerusalém. Certamente Deus não fará acepção de nenhuma pessoa para tocar no coração dessas pessoas para voltar para a casa do Senhor, para sair desse isolamento. Mas assim como Deus despertou o povo e somente parte do povo assumiu uma atitude de disposição, de se dispor para voltar para Jerusalém, assim também será conosco. Certamente Deus tocará os nossos corações, se é que já não tocou, nos despertando para nós sairmos desse isolamento. Mas precisará de nós o quê? Disposição. Nós temos encontrado disposição para tantas coisas. Por exemplo, as pessoas que trabalham fora encontram disposição todos os dias para levantar cedo, para ir para o trabalho. Quando você está doente
e vê que não resolve se automedicando, você encontra, nem que for no fundo da força, você encontra uma disposição para ir até o médico, para encontrar uma solução para o seu problema. Quando você vê um filho seu se ingressando no mundo das drogas, mesmo que você esteja destruído, que você esteja acabado, mas você encontra forças para o quê? Ter disposição para encontrar uma solução para o seu filho. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, para que você saia desse isolamento e retorne para a casa do Senhor, e que isso deve começar em você, precisa haver disposição. Disposição, aquela que muitas vezes você pode olhar dentro de você e vai dizer assim, não existe nenhuma. Mas disposição, muitas vezes, não é aquela que você espera acontecer dentro de você, mas é aquela que você toma uma atitude para que ela venha despertar dentro de você. 2 Coríntios 8:19 diz assim, não só por isso, mas ele, aí eu coloquei aí entre parênteses Tito, que ele estava se referindo a Tito, também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Paulo estava falando que a igreja estava precisando de assistência, de receber os donativos. E eles tinham que sair do lugar onde eles estavam e levar esse donativo para outro lugar. Como eu sempre digo para você, para nós hoje essa questão de se locomover é muito fácil, porque nós temos transporte público muito fácil, nós temos veículos particulares, é tudo muito fácil. Se você falar assim, pastor, tem 10 cestas básicas aqui, dá para levar na estação de São Miguel? É claro que dá, coloca aqui no carro, porta-malas do carro, vai lá e leva, não tem problema. Mas antigamente não era tão fácil assim. As coisas eram na cacunda, eram nas costas, no carrinho, na carroça, no cavalo, no jegue. Não era tão fácil assim. Precisava haver disposição. O apóstolo está dizendo assim, olha, nós fizemos a coleta aqui para as igrejas, nós vamos levar as doações para vocês, e para que vocês, primeiro, para honrar o nome do Senhor, e para mostrar para vocês que nós temos disposição para isso também para fazer. O crente deveria ser o ser mais disposto para as coisas do Senhor. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, ou através da obra do Senhor, ou para a obra do Senhor, sempre é um gesto do quê? De gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Nós temos que acabar com esse estigma de sempre dificultar as coisas, sabe? Sempre ser mais difícil. É mais difícil vir para um culto do que ir a semana toda trabalhar. É mais difícil vir para uma escola bíblica do que você passar 4, 5, 6, 7 horas no SUS para aguardar ser atendido por cara depois falar assim, está aqui, ó, passa na farmácia, pega uma dipirona e pega lá o antibiótico, que é aquele mais comum, tudo você leva para sua casa. Você passa 5, 6, 7, 8 horas para depois o cara chegar lá, eu tomei um tombo da escada, fiquei lá um tempo, para depois o médico lá falar assim, não, mesmo que você tenha quebrado uma costela, não vai resolver nada tirar uma chapa lá. Você tem que tomar e aguentar firme, porque não tem como engessar, não tem como mobilizar, você tem que ficar quieto. Eu falei, puxa, aí ele me deu um remédio, comprei o remédio, tinham feito um anúncio tão grande desse remédio, eu falei, nossa, eu vou tomar esse remédio, vai resolver o meu problema. Acabou a caixa, não resolveu o problema. Eu falei, passei todo aquele tempo, eu estava totalmente com dor, mas eu encontrei disposição para ficar ali só para ser recebido médico, para depois ele falar assim, ó, mesmo que tenha quebrado a sua costela, não vai resolver. Então, toma esse remédio e vai para a sua casa. Então, nós encontramos disposição para tantas coisas, vamos encontrar disposição para estar na casa do Senhor. 2 Coríntios 8:11 diz assim, agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la, olha que interessante que ele diz, seja igualada pelo zelo em concluir. Vou repetir. Que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluir. Por que ele está dizendo aqui? Porque às vezes as pessoas começam muito animadas, mas elas não concluem. Eu não sei como é que é a sua vida. Se você é uma pessoa que costuma abrir porta e não fechar, costuma ler livro e não terminar, costuma fazer alguma coisa e parar. Se você quer sair desse isolamento, e sair com sucesso desse isolamento, e voltar à sua vida, precisará haver em você disposição. Sem disposição, meus irmãos, nós não só não sairemos do isolamento, como permaneceremos ainda isolados.
Porque o medo sempre vai querer nos cercar. Isso, agora que nós estamos vivendo, é apenas um momento. Mas o medo sempre cerca as pessoas. Quando foi a H1N1, talvez não foi tão assustador porque a mídia não deu conta, ou pelo menos não quis, ou talvez porque não era interessante divulgar de tal forma que gerasse pavor no coração das pessoas. Quem lembra da H1N1? Pois é. Que matou gente para legal também. E ainda mata até hoje. Deixou de ser uma pandemia, mas virou uma epidemia. Mas ainda mata, gente, até hoje. Para sair do isolamento também será preciso determinação. Esdras 2:1b diz assim: eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Olha que interessante. Jerusalém e Judá. Mas dentro de Jerusalém e dentro de Judá haviam as cidades. Todo aquele povo que voltou do cativeiro babilônico voltou para Jerusalém, outros para Judá. Mas cada um voltou para a sua própria cidade. Quando os babilônios invadiram Jerusalém e Judá, eles detonaram. Só que existem lugares que foram muito mais devastados do que outros. Quando o povo volta de lá, ele fala assim: não, vou ficar por aqui, porque a cidade onde eu morava não estou nem achando. Acabaram com tudo que eu não estou nem achando. Não, cada um voltou e voltou para a sua própria cidade. Sabe o que se chama isso? Determinação. Por quê? Porque disposição sem determinação acaba resultando em zero. Você pode estar cheio de disposição para hoje. Por isso que eu sempre digo lá em casa: o difícil não é você começar uma caminhada, o difícil não é começar um regime, o difícil não é começar uma leitura, o difícil não é começar um estudo. O difícil é você permanecer na caminhada, é permanecer na dieta, é permanecer no estudo da palavra de Deus. Isso. E isso exige de nós o quê? Determinação. Quando o povo saiu de lá, eles já sabiam: primeiro, a cidade está devastada. Segundo, alguns lugares para que o rei Nabucodonosor tomasse a cidade, eles resistiram mais. E por conta disso a devastação foi maior. Então eles saberiam que para reconstruir, além de reconstruir o templo, eles tinham que reconstruir o quê? As suas próprias casas. Então não era uma tarefa só de vir e falar assim: ó, tem uma casa prontinha para vocês, vocês só vão doar parte do tempo de vocês para reconstruir o templo. Não, eles tinham que reconstruir o templo, reconstruir a cidade e reconstruir as suas próprias casas. Agora eu pergunto para você: será que eu e você sairíamos da Babilônia, onde já estamos lá há muito tempo? Já temos uma vida estável, equilibrada, segura, abandonar tudo aquilo para voltar para uma cidade, para ter que começar a reconstruir tudo outra vez? Nós que vivemos hoje na época do fast food, que é tudo rápido, nós queremos as coisas rápidas, e falamos assim: gente, deixa para lá, Jerusalém, Judá já era, vamos ficar aqui. Mas foi graças a esse povo que se predispôs a voltar e reconstruir Jerusalém que hoje ainda existe. Mas por quê? Porque precisa haver determinação. Filipenses 1,14 diz assim: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e testemunho. Interessante, Paulo está dizendo que ele foi preso. E quando Paulo foi preso, o povo ficou sabendo. Ao invés do povo desanimar, falou assim: ih, o pastor morreu, vamos embora da igreja. Ih, o pastor está doente, vamos trocar de igreja. E o pastor foi preso, injustamente, mas foi preso. Então o negócio assim, deve ter algum que a fumaça a fogo. Vamos procurar outra igreja. Interessante que o apóstolo Paulo fala assim que a maioria dos irmãos, não eram todos, mas a maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, quando viram que Paulo foi preso, eles começaram a anunciar a palavra com maior determinação e testemunho. Quer dizer, aquilo que veio, eles pensavam que ia intimidar o povo de Deus, foi exatamente o efeito contrário. Gerou ânimo no coração das pessoas para elas continuarem anunciando a palavra de Deus com maior determinação. Então, meu irmão, para nós sairmos desse momento, desse isolamento, retornados, precisamos retornar com determinação. Que essa pandemia não tenha servido apenas para gerar estragos e detonar estruturas dentro da gente, mas que isso possa ter gerado algo muito maior do que isso em você, e que isso que foi o mal gere em você algo de tão bom que fala: é agora
Deus. É agora mesmo que eu não vou deixar a minha boca fechada. É agora que eu vou anunciar a palavra de Deus para os perdidos. É agora que eu vou orar pelos enfermos. Aleluia. Em nome de Jesus. Esteja determinado. Se você quer sair desse isolamento, é preciso determinação. Filipenses 1:20, eu termino essa mensagem. Aguardo ansiosamente e espero que em nada seja envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, Aleluia. quer pela vida, quer pela morte. Oh, Deus. Que hora que a gente olha para homens como esse e fala assim, que homem era esse? Foi preso, e ele diz assim, com a mesma determinação de sempre. Cristo agora também será engrandecido no meu corpo. Quer eu viva, quer eu morra. Nada vai mudar. Não é porque aconteceu o que aconteceu comigo, ou aconteceu o que aconteceu com pessoas perto de mim, que isso vai me desestimular. Não. Isso vai gerar em mim determinação para continuar fazendo. Algumas coisas, meus irmãos, nós não conseguiremos explicar. Por que elas acontecem? Como, por exemplo, pessoas que vieram perguntar para mim, por que homens de Deus morreram, mulheres de Deus morreram com esse Covid? Eu não sei explicar. Eu tenho algumas sugestões. Como, por exemplo, todo mundo vai morrer um dia, não vai? O pastor Mauro, quando ele estava com 70 anos, 80 anos, ele morreu. Puxa vida, eu ia morrer mesmo, uma hora eu vou morrer. Ele morreu de infarto. Mas nada, ele estava parado assim, de repente, o coração parou e morreu. Uma das explicações é que talvez tenha chegado o momento das pessoas. E o Covid foi apenas uma ferramenta de desligamento. Assim como pessoas morrem de tantas outras coisas. Crentes que morrem com pneumonia, ou morrem por causa da diabetes, ou morreram com Covid. Porque talvez tenha chegado o tempo deles. Não estou dizendo que é isso. É uma hipótese. É uma forma de você poder explicar. Outros podem ter morrido. Por quê? Porque não levaram tão a sério. Esse negócio de usar máscara, de ficar desinfetando álcool gel, lavando com sabão, isso é exagero. Se expuseram, acabaram contraindo, não estavam bem, já tinham uma doença pré-existente, e só atenuou, agravou e a pessoa vai morrer. E a gente vai caminhando por aí, por algumas hipóteses. Mas Paulo estava dizendo, olha, eu estou preso, estou sofrendo, mas com a mesma determinação de quando eu estava solto, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aleluia. Se eu continuar vivo, vou continuar pregando com determinação. Se eu tiver que morrer, eu vou para o Senhor. Aleluia. Eu termino essa mensagem, meu irmão e minha irmã, dizendo para você, saia do isolamento. Saia do isolamento que você obrigatoriamente foi colocado. Mas não saia porque eu estou te obrigando, que seja algo voluntário em você mesmo. Que você tome a decisão baseada na fé que você tem no Deus que você crê. Sai do isolamento como um voluntário. Foi chamado pelo Senhor. Não venha para a igreja de tanto ser pressionado. Ou porque o pastor já viu você. Todas as pessoas já voltaram, só eu não voltei, então eu vou lá. Porque senão o pastor vai ficar pegando no meu pé. Não faça isso. Que assim como você decidiu voluntariamente servir a Cristo, que você também decida voluntariamente sair desse isolamento e voltar para a casa do Senhor. Saia do isolamento com ânimo para retomar de onde você parou. Volte mais animado do que estava antes. Que aquilo que veio para tentar te destruir tenha servido de uma injeção de ânimo para você retomar e retomar com mais força ainda. Com mais determinação. Saia do isolamento, mas com disposição para recomeçar também. Chega aqui talvez até, pastor, esse tempo que eu fiquei parado, não tinha o que pensar. Sabe o que eu pensei? Pensei num projeto para a igreja. Orei e o Senhor me deu, vamos fazer? Opa, vamos lá. O Senhor deu, nós não podemos impedir em nada. Lembra que nós falamos, aproveite o tempo que você está parado, ou que está sem fazer nada. Busque ao Senhor um projeto para a casa do Senhor. Invista. Saia do isolamento, mas com determinação, para você ir até o fim. Esses dias minha esposa estávamos pensando,
que era para ter tido, né? Era para ter acontecido o jantar dos casais, né? Mas não significa porque estamos vivendo esse momento que acabou o jantar dos casais. Vai preparando. Vai preparando outro tempo. Não foi possível agora? Quantas pessoas não programaram a marcha para Jesus? Não tiveram que cancelar? Mas depois não teve? Teve, agora outro, acabou. Não foi agora? Vem depois. Vem com maior determinação, vamos fazer. Não foi agora, mas vamos fazer depois. Agora é preciso que você saia desse isolamento. Foi bom e foi ruim ficar em casa. Foi bom que você descansou. Foi ruim que você não podia ficar saindo. Mas agora acabou as férias. Agora acabou esse tempo. Agora é hora de você sair, continuar confiando no Senhor e saber que o Senhor continua escrevendo e quer continuar escrevendo uma história na sua vida e através da sua vida também. Amém? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus, e agradecer ao Senhor por mais um culto. Eu espero que essa palavra, para você que está aqui, para você que está em casa, se torne verdade na sua vida. Eu vou repetir o que eu falei pela manhã. Não é declarar a palavra de Deus que faz com que a palavra de Deus se torne real na nossa vida, mas é se apropriar dela. Porque verbalizar a palavra de Deus, tem muita gente verbalizando e as coisas não estão acontecendo. E aí as pessoas acham mais fácil questionar o quê? O valor, o peso da palavra de Deus. Não, eu declarei, eu falei, mas não aconteceu, pastor. Elas acham mais fácil questionar a autoridade da palavra de Deus do que questionar a fé dela. Então saia desse momento de isolamento, mas se apropriando da palavra de Deus, não apenas declarando. Não é uma questão de esperança só, daquilo que está na sua mente, daquilo que está no coração. A Bíblia diz que com o coração se crê. A esperança está na mente, daquilo que você espera que vai acontecer. É a fé que gera a esperança para proteger a mente. Não é o contrário. Não é a esperança que gera a fé. Não é a esperança que está na mente que gera a fé no coração. É a fé no coração que gera a esperança na mente, para proteger a sua mente, até que se concretize. Mas que você não desista. Saia pela fé, mas seja algo voluntário. Que você venha, mas venha com todo o ânimo, com toda a força. Que venha com muita disposição e com determinação de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E faça. Porque uma coisa eu sei, o Senhor é conosco. Ele sempre será conosco. Quando nós andarmos nos caminhos do Senhor, em obediência ao Senhor, o Senhor sempre estará conosco. O importante é que aquilo que você pegar para fazer, vá até o fim. Não foi por causa desse intervalo que nós sofremos aí, desses meses, que tudo acabou em 2020. Não, 2020 não começou bem, é verdade. Mas não precisa terminar ruim também. É que nem quando eu falo sobre casamento. Tem casamento que aconteceu errado, foi tudo errado. É crente casando com não crente, é fazendo uma... Mas não precisa continuar errado, pode haver um conserto. O que não era pode tornar-se cristão. Começou errado? Sim, começou errado, sempre vai ser errado. Mas não precisa continuar errado. Você talvez viveu uma vida errada, fazer um monte de coisa errada. Mas agora chegou o momento de você consertar e coloque um ponto final nessa sua história errada e comece uma nova história. O Senhor está sempre dando uma nova oportunidade. Então não é por causa desse isolamento, de tudo que aconteceu na pandemia, que agora acabou. A igreja agora, o que vai ser da igreja? A igreja vai ser aquilo que ela tem que ser. E a igreja somos nós. E é você que vai decidir se você quer ser aquilo que a igreja tem que ser. É você que vai decidir. Porque se você disser sim, você vai estar nessa igreja cooperando para que a igreja cumpra o seu papel. Se você disser não, você vai estar fora. E quando eu digo igreja, não é instituição, a igreja é o corpo de Cristo. Então, não permita que o isolamento te segure ainda, mas saia desse isolamento. Porque chegou o tempo, assim como chegou o tempo para o povo de Deus sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Está tudo destruído, é verdade. Você vai ter que voltar e reconstruir. Talvez reconstruir algumas coisas dentro de você, talvez ajudar a reconstruir algumas coisas dentro do coração de outras pessoas que foram destruídas por causa dessa pandemia. Mas não tem problema. A gente volta, o Senhor é conosco. Ele vai dar força, Ele estará conosco. Olha, se você estiver sozinho, mas estiver com o Senhor, você tem tudo que precisa. Se você estiver rodeado de gente, mas não tiver Deus ao seu lado, você não tem nada. Então, o que nós precisamos de uma coisa só:
ter a certeza que o Senhor está conosco. Aleluia. E que mesmo que nós não saibamos explicar por que isso atingiu algumas pessoas, não atingiram outras, por que levaram algumas pessoas, nós não sabemos explicar, não tem problema. Mas nós que ficamos, nós que estamos aqui, vamos dar o quê? Continuidade à nossa vida. Os que partiram para o Senhor estão com o Senhor. Por qual razão foram naquele momento, não sei, mas estão com o Senhor. Agora precisamos pensar nós que ficamos. Eu sei, é dolorido, é verdade, mas você que ficou, não precisa ficar o quê? Inerte. Não precisa continuar no isolamento. A vida acabou para aquele que morreu, está com o Senhor agora. Agora a sua vida está aí, você precisa continuar vivendo. E vivendo para o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez. O Senhor nos dar uma palavra de direcionamento para as nossas vidas. Já estamos, Senhor, assim como o povo permaneceu 70 anos no cativeiro, nós estamos já há quase 70 dias nesse isolamento. Coincidência ou não, Senhor? Assim como chegou o fim do cativeiro do povo que estava na Babilônia, eu também, em nome de Jesus, decreto um novo tempo, que chegou o fim desse isolamento, e nós vamos retornar, Senhor, com determinação, nós vamos retornar com ânimo, com disposição, e não será porque alguém nos forçou, será uma atitude voluntária de cada um de nós, Pai, porque nós sabemos o Deus a quem nós servimos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Falar conosco também neste lugar, através dos louvores, através da sua palavra, que esta palavra fique guardada no melhor lugar dentro de cada coração. Não permita, Senhor, que haja questionamentos da tua palavra, que nós possamos olhar para a tua palavra e verdadeiramente aceitá-la como a verdade, se apropriar dela como verdade, não só existente neste livro, mas existente e permanente nas nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Tem alguma coisa para a gente cantar? Não? Então, amém. Glória a Deus. Uma nova história? Então, vamos cantar. Vamos lá, os músicos, rapidinho, para a gente cantar. Coloca aí, filho, para a gente. Antes de você receber a bênção, deixa eu dar a bênção, então. A gente termina cantando bem. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vamos e vivam essa palavra em nome de Jesus, amém?